Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aline, tenho 29 anos e resolvi trazer aqui um pouquinho sobre minha jornada de emagrecimento, minha jornada de cuidados, porque eu acredito que quando a gente compartilha com as pessoas à nossa volta, a gente também inspira vidas e também fortalece a gente atingir aquele objetivo que a gente tanto quer. Até o momento eu perdi 25 quilos nesse ano de 2022. Iniciei minha jornada com 108 quilos e agora eu estou pesando 83. Tive muitas mudanças, mas eu quero explicar para vocês que não é algo fácil, não é algo do dia para noite, muito menos é algo que eu vou começar do início ao fim sem ter vontade de desistir no meio do processo. Não é minha primeira tentativa de emagrecimento. Quando eu saí do ensino médio, na época de 17 para 18 anos, eu pesava 63 quilos. Ou seja, eu fui de 63 aos 108, e aproximadamente 45 quilos em 10 anos. Porém, por muito tempo eu não me preocupei muito. Tô ganhando peso e tal. Eu comia, às vezes eu verificava. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar peso, eu estava trabalhando numa loja e era onde eu comecei, meu primeiro emprego, então é onde eu comecei a, vamos dizer, ter dinheiro, comprar as coisas que eu queria, começar a comer as coisas gostosas que eu queria, que às vezes na vida, em casa, com os pais, a gente não tem tanta possibilidade assim. E era uma rotina muito corrida, porque eu trabalhava de 9 às 6h30, depois ia pra faculdade de 7 às 10h30. Às vezes o tempinho que eu tinha pra mim era o tempinho que eu fazia um lanche, alguma coisa que eu gostava, meio que pra enfrentar melhor. Justamente uma rotina muito corrida, eu acabava apelando um pouquinho para as besteiras e por aí vai. Isso com um tempo foi se transformando numa estratégia para lidar com o estresse. Quando eu terminei a faculdade, eu estava com meus 22 para 23 anos e naquela época eu pesava aproximadamente 79 quilos. Eu tinha acabado de perder meu pai, tinha passado por algumas coisas. No meu primeiro ano pós-formada, eu cheguei até a perder um peso, por conta não tinha tantas possibilidades e também por conta da rotina. Eu tive que trabalhar fora da minha área. Eu sou psicóloga, mas precisei trabalhar na recepção de um restaurante enquanto eu começava a ter meus primeiros atendimentos e tal. Era uma rotina muito puxada. Aí voltou aquela questão de trabalhar, muito, porque aí eu atendi numa clínica de convênio. Tinha dia que eu ia, de 8, 9 da manhã, saía, chegava no restaurante às 7 da noite e saía de lá meia-noite, 1 da manhã, dependendo do dia. Então eu me vi novamente naquela rotina de estresse, onde que chegou um determinado momento e que eu tava com 72 quilos e um mês praticamente eu fui parar com 82 quilos. Isso foi no ano de 2016. E desde então eu fui ganhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Em 2018 eu tava com cerca de 93 quilos, no início de 2018. E esses 93 quilos se mantiveram ali até o início da pandemia. Eu estava mantendo meu peso, porém cheguei a tentar algumas atividades físicas diferentes no meio desse período. Eu fiz dança do ventre, eu cheguei a fazer academia, só que eu tinha muita dificuldade de manter o ritmo na academia. E fiz hidroginástica, que era até um período que eu estava acompanhada por uma nutricionista. Eu tive até uns resultados bem legais nesse período da hidroginástica e dança, mas assim, não mudando muito na balança, mas assim, ganhando mais massa magra e perdendo um pouquinho de gordura, só que eu sempre tive muita dificuldade de manter. Por quê? A comida representava algo muito importante para minha ansiedade. Era uma estratégia de compensar vários estresses, várias dores, vários gatilhos. E com o tempo, eu não estava vivendo outras coisas a não ser o ritmo de trabalho. E aí quando eu tinha o tempo livre, eu só queria comer para ficar tudo bem. Isso ao longo do canal eu vou explicando um pouquinho melhor minha relação com a ansiedade. Não é de hoje, porém eu sempre precisei de algumas estratégias para poder lidar. E hoje, como psicólogo, até estudo bastante mais sobre ansiedade e acredito que os meus maiores picos de ganho de peso foram bem relacionados a períodos muito ansiosos. Então eu tinha 93 quilos, final de 2019, início de 2020, chegou a pandemia.
Eu tive um baque de receber um dinheiro até abaixo do valor do aluguel. Eu tinha minhas contas pessoais, eu tinha que pagar o aluguel, a gente teve que negociar o aluguel. Cheguei a ter uma infecção urinária logo na primeira semana da pandemia. Eu acredito que tenha sido por estresse, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não sabia como ia ficar. Até que eu retornei, eu cheguei a ficar um certo tempo trabalhando no home office. Foi um período que eu tive que retornar aos pouquinhos presencialmente. Foi mais ou menos em junho, 3 meses depois, trabalhando em casa, numa casa minúscula, minha casa era quase uma kitnet, morando eu, minha mãe e meu irmão. E é cachorro latindo, e é isso e aquilo, não tinha um quarto com privacidade, nosso quarto sempre foi compartilhado, mas eu tinha que tirar minha família ali de um espaço para poder fazer meus atendimentos de casa, porque não estava recomendável sair, não estava recomendável pegar ônibus e por aí vai. Então foi um período de muito estresse. Quando eu fui voltando ao atendimento presencial, eu fui ganhando um pouco mais de peso, porque eu estava fora da minha casa, onde tinham pessoas que regulavam, estava ganhando um pouco mais de dinheiro, e voltei a utilizar aquelas estratégias. Em momentos em que eu me via nervosa, ansiosa, eu muitas vezes recorria à comida. E num curto período de tempo, novamente, eu ganhei uns 5 quilos. Eu cheguei a 100 quilos ainda em 2020 e entre 2020 e 2021 eu cheguei aos 105 quilos. Isso foi mantendo aí até mais ou menos final de 2021. Eu já estava observando várias dificuldades. Eu cheguei, inclusive, em 2021, vou passar por um processo de emagrecimento e tal, porque não tô mais aguentando. Só que qual foi o meu grande problema ao longo de todo esse período? Desde que eu comecei a engordar, lá em 2011, quando eu tinha 18 anos, engordando 1 quilo ali, 1 quilo aqui, depois picos e tal, de acordo com períodos. O que de certa forma estava me sabotando no meu processo de emagrecimento? Eu olhava muito o lado da estética e era cobrado de mim esse lado estético. E a cabeça entra em parafuso quando você começa a ser cobrado de que você tá gorda, olha o teu corpo, ninguém vai te querer assim e tal, mesmo eu tendo um relacionamento. Ninguém vai te gostar, olha só o exemplo, que paciente vai querer ir ser atendido por uma psicóloga gorda. Eu ouvi coisas muito absurdas no meio desse período, eu me cobrava muito pela questão da estética, isso afetou muito minha autoestima. Quando eu era magra, eu era criticada por ser magra. Gorda, eu era criticada por ser gorda. De me perguntar a ponto de, não, você tá grávida? Porque eu sempre engordei um pouco mais a barriga. Como eu trabalho muitas questões de autoestima aqui no consultório, eu comecei, inclusive, a me questionar. Não tô indo contra os meus princípios também se eu quiser emagrecer. Porque se eu hoje tô aceitando, ou aceito, ou falo sobre aceitação de corpo, por que eu devo emagrecer? Em um período tão de confusão em relação a sobre o que eu queria, sobre o que eu esperava de um processo de emagrecimento, sobre só olhar o foco estético, que eu tava adoecendo cada vez mais. E chegou um ponto de a minha ansiedade, o meu gatilho de ansiedade era não conseguir emagrecer ou não conseguir tomar essa decisão, e o que me fazia comer mais ainda. E aqueles pensamentos, não, eu vou comer mesmo porque é o que eu gosto, é o que faz bem e tal. E eu vejo que uma pessoa gorda, que nasceu gorda, que cresceu gorda, que constituiu seu corpo gordo, tá tudo bem ela não querer emagrecer. Ou tá tudo bem ela querer se manter gorda. Ela pode ser uma gorda saudável, não tem problema algum. E isso batia de frente quando eu pensava em algumas questões relacionadas à gordofobia e autoestima e autoaceitação. Se eu tivesse uma estrutura gorda, se eu sempre tivesse sido gorda, não seria um problema. Se eu fosse uma gorda saudável, não seria problema. Porém, eu era uma gorda doente. Sempre tive muitos problemas respiratórios e isso foi piorando. Principalmente depois que eu tinha passado ali da casa dos 90, 100 quilos. Desde que eu comecei a engordar, esses problemas respiratórios vieram piorando. Talvez nem eram tão bons quando eu tinha meus 60 e poucos quilos, e depois isso eu vou até explicar melhor pra vocês. Mas eu percebo que eu era uma gorda doente. Ainda estou gorda, mas eu acredito que hoje um pouco mais saudável. Eu respirava mal, eu não conseguia subir uma rampinha de, 50 metros.
ir da farmácia ao banco aqui perto do meu trabalho, uma rampa que eu não levo 1 minuto para subir, mas que eu chegava ali na frente já suando, respirando mal, passando mal, com palpitação, a ponto de que eu levava um certo tempo para me restabelecer. Então tinham vários indícios de que minha saúde não estava boa. Eu não conseguia mais varrer uma casa sem ficar suando horrores. Eu não conseguia às vezes subir uma escada pequena, um andar de escada já era algo suficiente para me fazer ficar sem ar. Eu não conseguia baixar para amarrar meu sapato sem ficar respirando mal. Tinha várias situações que estavam acontecendo e que, quando eu comecei a parar para pensar em relação à saúde, que aí foi meu grande ponto de partida de que eu preciso fazer algo por mim. Eu comecei a montar minha agenda de 2022, construindo algumas metas. Coisas que eu faço todos os anos, mas algumas vezes eu não consigo levar até o final. Comecei a desenhar umas metas para esse ano e botei, olha, minha meta é chegar pelo menos a 75 quilos. Que eu lembro que na época que eu pesava uns 70 e poucos quilos, lá em 2016, eu estava muito bem comigo mesma. Eu estava feliz com o meu corpo, estava feliz com a minha estrutura. E estava com a autoestima maravilhosa em relação a me sentir confiante e tal. As pessoas me olhavam, estava ok. Então eu falei, 75 quilos, beleza. Naquele momento eu ainda achava que eu estava com 105 quilos, até eu subir numa balança e ver que eu já estava com 108 quilos. Falei, bem, eu acho que eu vou começar um tratamento de fato para emagrecer, mas agora pensando na minha saúde, porque estava sendo muito absurda, assim, mesmo fazendo academia, por mais que eu sempre fui muito esporádica, procrastinava e tal, mas mesmo fazendo academia, eu não estava vendo tantos resultados assim em relação à minha saúde. Melhorava um pouquinho a disposição para algumas coisas, mas meu peso não estava mudando tanto assim e eu não estava conseguindo lidar com a alimentação porque eu ainda estava tendo um processo de compulsão alimentar. Até entender que a compulsão alimentar, por mais que eu sou psicóloga, mas sabe aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? Eu trabalhava isso muito bem com os meus pacientes, sempre trabalhei. Porém, para mim, não consigo. Não estava conseguindo. E até eu entender que a compulsão alimentar e a ansiedade estavam sendo um problema de fato para mim, que eu não conseguiria tratar sozinha, em janeiro eu comecei um processo de emagrecimento de fato. Comecei voltando a uma rotina na academia, começando a organizar ali a minha alimentação. E 31 de janeiro eu marquei uma endocrinologista, que eu já tinha ouvido algumas indicações, e falei, olha, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tô nesse estado tal, tenho sonho de engravidar e eu quero estar com meu corpo legal, pelo papá. Aí ela me passou um tratamento para emagrecimento, com uma injeção chamada Saxenda, que ela tem um hormônio semelhante ao hormônio da saciedade, tipo um short parecido com aquele Epocler, com algumas coisas naturais lá para ajudar com a ansiedade alimentar. Um outro manipulado que continha Orlistat, que é um que ajuda o corpo a não absorver as gorduras todas dos alimentos. E um remédio para ansiedade controlado, que é a fluoxetina. Eu comecei esse tratamento mais ou menos no dia 5 de fevereiro. Tinha conseguido perder 3 quilos já no início do ano, no primeiro mês do ano. E aí eu comecei o movimento de cuidado e até que dia 15 de fevereiro, eu já estava com 102 quilos e 900, 103 quilos. Tinha perdido 2 quilos em aproximadamente 10 dias de tratamento. E aí eu tava indo tudo muito bem. Tava feliz, disposta, tava indo na academia quase todo dia, tal. E eu pensei, eu acho que dessa vez vai, não vou desistir. E beleza. E eu até pensava, vou registrar meu processo de emagrecimento, vai dar tudo certo e tal, até que eu sou moradora aqui de Petrópolis. Em 15 de fevereiro, fomos atingidos por aquela tragédia natural das chuvas. No meu trabalho, eu recebo uma ligação que minha casa tinha caído. E minha mãe e meu irmão estavam dentro. Assim, eu tava no consultório, que fica mais ou menos uns 2-3 quilômetros de onde era a minha casa, porém a cidade estava toda alagada, não tinha condição de encontrá-los. Mas eu
trabalhando com todo aquele processo de pede ajuda aqui, à distância e tal, eu consegui ajudar dentro da medida do possível. Eu falei com a minha mãe, ela estava presa dentro da casa ainda, do que tinha restado da casa. Meu irmão estava desaparecido, até a gente descobrir que ele estava soterrado, mas também tinha sido levado para casa da vizinha com a barreira. Mas graças a Deus foi resgatado com vida, passou 15 dias internado. Então assim, eu tive que passar tantas coisas naquele período que o processo de emagrecimento deixou de ser um foco, não tinha como, porque eu tive que focar no emergencial, que era procurar um lugar para ficar, conseguir gerenciar ali as emoções da minha mãe, porque meu irmão precisou ficar 15 dias no hospital, lidar com luto, porque eu perdi a minha rotina, minha vida de 20 e tantos anos que eu morei naquela casa, eu perdi meu gato, que era o amor da minha vida todinho. E lembranças, e pertences, e estruturas, enfim, foi muita coisa que aconteceu. Eu consegui ligar pro meu namorado, falar o que aconteceu e ele falou, não, quando tudo acalmar, você vem pra cá. E aí eu fui pra casa dele, dos meus sogros, com a minha mãe. E aí naquele período comecei busca de casa, comecei busca de doações, porque a gente teve que imobiliar tudo do zero, busca disso, busca daquilo, e vai pra ali, vai pra cá. E cerca de 5 dias, aconteceu numa terça e no domingo, meu sogro conseguiu um pessoal para poder ir lá onde era a minha casa, onde tinha restado, para tentar ver se achava alguns documentos da gente, pelo menos, e se encontravam nossos animais, porque a minha cachorra chegou a ser soterrada, mas conseguiram encontrá-la com vida, ela está inclusive hoje conosco. E a gente ainda está buscando o nosso gato, que é o Pingo. E precisávamos encontrar alguns pertences que seriam necessários para o processo de aluguel social, que era desde questões de inventário da casa, documentos que eram do meu pai, na época falecido, que a casa estava no nome dele, e alguns outros pertences. Uma parte que tinha ficado da cozinha ainda tinha ficado de pé, estava minha bolsa de remédios, e aí eu consegui resgatar os remédios e eu falei, pelo menos eu vou continuar tomando a partir daqui. Mas eu não me preocupei muito com o processo de emagrecimento. Naquele momento eu só estava fazendo por fazer, mas estava mais... Até que alguns remédios eu nem consegui mais tomar no mesmo ritmo. Só que eu estava mais preocupada em dar conta das coisas e trazer estrutura de volta para minha família. E aí, em algum momento, não me lembro agora, em fevereiro, final de fevereiro, o início de março, no dia 2 de março, eu fui numa balança que eu achei, porque as balanças da cidade, das farmácias e tal, porque eu não tinha mais balança, né? As balanças da cidade, das farmácias da cidade tinham... As farmácias que eu sabia que tinha balança, tinha soterrado tudo. E aí eu achei um bairro que eu fui pegar uma doação, achei uma balança e fui me pesar e eu tava com 99,9 quilos. Em 15 dias eu tinha perdido mais 2 quilos sem tanto esforço. Ou talvez porque, quer dizer, eu não fiz atividade física, mas eu tava agitada tanto indo pra lá e pra cá, que aí no final aconteceu. E aí foi tão natural, de certa forma, perder esses primeiros quilos, que eu falei, vou continuar seguindo. Tava vendo como eu já tava me sentindo um pouco mais disposta em ter perdido, naquele momento já eram 8 quilos, desde o início do ano, tava vendo como eu tava me sentindo um pouco mais disposta, ou seja, comecei a focar na parte da saúde física, por mais que tava tudo um caos mental dentro de mim. E continuei seguindo. Não foi um processo tão fácil. Não é um processo tão fácil. Não está sendo um processo tão fácil. Porque, primeiro, poderia estar sendo mais rápido? Poderia. Mas eu resolvi focar num dia de cada vez. Então, fui tendo percas sutis.
Um mês perdia às vezes mais 2, 3 quilos, outro mês perdia 1, 2, até assim ainda tomando a medicação, mas eu acho que isso vai muito de como eu me esforço. Tanto que eu nem dou tanta ênfase pelo fato de eu estar tomando algum tipo de remédio, sim pelo fato de eu estar me movimentando. Eu acreditar que esse processo de emagrecimento faz sentido para mim, para o meu corpo e para minha trajetória. E que se eu não tivesse começado lá em 1º de janeiro, no dia que eu falei eu vou mudar de vida, eu poderia estar com a saúde até pior. E poderia ter sido muito mais difícil ajudar minha família em todo esse momento que eu passei. Em maio eu estava pesando 93 quilos, dali já tinham sido 15 quilos. E agora em agosto eu com 83 quilos. E desde então eu tô seguindo com 83 quilos. Só que minha meta mesmo é chegar aos 75 quilos. E então, aí eu comecei, não, eu preciso focar e eu quero sair dos remédios. Eu preciso sair desses remédios porque eu já vi que quando eu melhoro minha perca de peso é quando eu tenho um movimento meu por mim. Quando eu meto a cara mesmo na atividade física, quando eu começo a me alimentar de uma forma saudável, quando eu não me saboto, quando eu não tenho tido muitos momentos compulsivos, diminui muito minha compulsão alimentar. Mas tem hora que dá vontade de comer uma besteira, tem hora que eu dou vontade de eu acabo comendo. Mas mesmo assim sigo emagrecendo quando eu mantenho uma rotina de atividade física e quando na próxima refeição eu volto para minha alimentação normal. E eu percebi que a minha alimentação básica está sendo uma alimentação muito semelhante que eu tinha naquela época antes dos 18 anos, quando estava tudo muito regulado ali pelos pais. De tomar um café normal, almoço, comida de verdade, arroz, feijão e tal, um lanche básico e uma janta, depende do dia. Mas eu percebo que os momentos compulsivos faziam comer muito além do que deveria. Muito. Eu comia quantidades, muitas quantidades, às vezes quantidade para 2, 3 pessoas eu comia sozinho. E isso só ia piorando o meu estado. Então eu comecei a focar justamente na minha saúde, no que eu estava vindo conquistando desde então. E com essa saúde física veio a saúde mental. Melhores em relação à forma como eu lido com a ansiedade, retornando a colocar em prática alguns hobbies. Isso tem me ajudado bastante também em manter o meu foco. Mas eu preciso atingir o final dessa meta. Pelo menos 75 quilos é o ideal. É o ideal em fatores físicos, observando ali proporcional de gordura e massa magra e tal. Eu ainda seria considerada sobrepeso com 75 quilos, porque eu tenho 1,68 m de altura. Se depender da minha endócrina, eu perco bem mais. Já tive uma mudança significativa nos meus números. Eu cheguei a estar com 55% de gordura. Hoje estou com aproximadamente 35% de gordura. Eu até ganhei bastante quilos em massa magra e tal, consegui converter isso bem. E em próximos vídeos eu posso trazer isso um pouco mais detalhado. Mas eu resolvi criar esse meio que vlog. Vlog por quê? Registrar meu processo me motiva. Esse meio que um caminhozinho, um roteirozinho, que começa aqui, descendo, descendo, descendo e tal, até chegar aqui. Foi aos poucos. Aos poucos eu cheguei em algum lugar. Só que eu tô um pouquinho travada. Eu cheguei aos 83 quilos final de agosto. Estamos em final de setembro. Eu permaneço nos 83 quilos. Porém, confesso que nesse último mês eu só fui um dia na academia. E eu preciso chegar à minha meta final. Eu preciso começar a lidar com a realidade de que eu não quero tomar remédio, que eu não quero continuar esse processo com remédios. E eu resolvi fazer um marco. Bem, é a minha meta de 2022. É a meta que eu quero seguir até o final do ano, porque eu me comprometi que em 2022 eu chego no meu objetivo. Ontem, 21 de setembro, eu até fiz um vídeo, eu vou ver se eu deixo ele
em algum canto aqui, resolvi deixar registrado de como tá meu corpo. Quando chegar o dia 31 de dezembro, eu quero fazer um antes e depois. Já tem alguns antes e depois publicados nas minhas redes sociais. Eu ainda não consigo visualizar, mas as pessoas já olham pra mim. Nossa, Aline, como você emagreceu, tá. Olha como você tá diferente. As pessoas às vezes antes de me dar um bom dia, boa tarde. Aline, você emagreceu, tá. Bem, isso me motiva. E eu penso assim, depois de tantas coisas que eu passei, eu tá seguindo esse foco, tá recuperando minha saúde física, eu tenho muitas pessoas se inspirando, das pessoas do meu convívio. E por muitas vezes eu acreditei que eu não seria capaz. Eu não seria capaz de atingir isso. E ainda mais quando aconteceu tudo. Eu falei, aí agora mesmo que eu não vou ser capaz mesmo, porque é um tratamento caro, assim, custoso em relação a tempo, dedicação e tal. Como é que eu vou fazer isso agora? E também financeiramente. Mas aí eu consegui dar um jeito. Não é sobre estética, é sobre saúde. Se eu fosse uma gorda saudável, eu não tinha mudado meu peso. Eu tava começando a aceitar meu corpo do jeito que ele estava. Mas eu não aceitava o nível de disposição física. Eu nasci magra, minha estrutura é magra, e eu não estava uma gorda saudável. Eu respirava mal, eu caminhava mal, eu fazia as coisas muito mal. Eu estava desmotivada, eu estava cansada. E hoje eu me vejo fazendo tanta coisa, já subi no morro aqui na cidade. Eu cheguei a visitar um ponto turístico aqui que fica numa pista de voo livre. Faço caminhadas aí longas, sem suar, coisas que antes eu não conseguia andar sem suar, não conseguia andar no reto, sem ficar respirando mal. E hoje eu vou tranquila e tal, e ouvindo música, e beleza. Hoje eu consigo subir os 3 andares da academia sem ficar bufando. Antes eu não conseguia subir nem o primeiro lance de escada. Tantas coisinhas pequenas que eu comecei a me segurar de falar, tá dando certo, então por que não tentar? E aí eu falei, vou deixar isso registrado. Vai que tem algumas pessoas passando por algo semelhante, acreditando que não são tão capazes assim, que vendo um pouquinho da minha trajetória podem se inspirar também. Quem sabe? Pessoas que já passaram podem vir aqui me dar um pouco de força para me ajudar a lidar aí com esses últimos 8 quilos da meta ou os últimos 100 dias desse desafio. Porque tudo que eu vou construindo eu vou manter depois. Só que quando a gente está vivendo o desafio em si, quando a gente está vivendo as nossas dificuldades, muitas vezes vem algumas coisas para sabotar a nossa vida ou para fazer a gente fugir da meta. Eu quero levar até o fim. Eu conto com vocês. Eu por muito tempo foquei nos motivadores errados. Meu motivador nunca deveria ser estética. E as pressões externas faziam focar mais nisso. Quando eu descobri que meu grande motivador era a saúde, e que deveria ser saúde, aí sim tudo funcionou. Quando eu comecei a registrar as pequenas vitórias, quando eu comecei a observar as pequenas diferenças na minha vida, que começaram aos poucos a se transformar em grandes, quando eu me vi mais capaz como mulher, como filha, como até mãe, por mais que eu não sou mãe ainda, mas por conta de tudo que eu passei, meio que me transformei um pouco de mãe da minha família, em gerenciar tudo. Quando eu vi o quanto que eu fui capaz, falei, bem, eu acho que eu sou capaz de muito mais, então vamos seguindo. Quem sabe ajudar pessoas a olharem e falar, bem, dentro do que eu quero, dentro das minhas metas de vida, eu acredito que possa conseguir também. Enfim, espero que esse vídeo ajude você que quer chegar no teu objetivo e espero que vocês fiquem aqui um pouquinho comigo, pelo menos por enquanto, observando esse meu processo, esse desafio que eu me estabeleci de 100 dias de autocuidado. Eu te convido a acompanhar aqui o meu processo. Não está sendo um processo fácil. Tem dias que dá vontade de desistir, dá. Mas, quando a gente está unido com pessoas no mesmo propósito, tudo se torna mais tranquilo de lidar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.